Hoje nós temos a presença do Paulo Forgetti. O Paulo Forgetti é um dos sócios do Celint, né? Eu sou Yuri Cap, sócio do Celint e atual CEO da organização, né? Vocês perceberam que a gente começou a live já gravando, então, se alguém tiver alguma restrição, por favor, nos informe no e-mail que a gente vai fazer o devido tratamento dos dados assim que antes de publicar o evento no nosso canal do YouTube e, inclusive, na nossa página na internet, né? Deixo agora para o Paulo Forgetti se apresentar, falando um pouquinho, né, de quem é o Paulo, e aí a gente já começa, né, a sabatina de perguntas, né? Lembrando que, né, as perguntas de vocês são fundamentais para o desenvolvimento da nossa live, né? O LinkedIn, tanto o meu do Paulo, está disponível aí na sala de bate-papo, né? E que hoje a gente vai falar da questão da network, mas o foco principal, né? Aproveitando a experiência do Paulo, né? A gente vai falar da transição da carreira, né? Da preparação que o Paulo fez para atuar como conselheiro, né? Do período em que o Paulo atuou como conselheiro só e somente, e agora o período atual, onde o Paulo se divide, né, entre conselho e entre a posição de CEO na Dura-Line. Então, Paulo, faça a sua introdução e aí a gente começa a conversa. Perfeito. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade aí. Sejam bem-vindos, né? Acho que mais da metade do grupo eu já conheço. Estou em casa, como eu disse aqui. Eu, na realidade, sou da primeira turma do curso PFC, em 2018, junto com meu amigo Caio. E dentro do Celint, não só como sócio, tem duas matérias, dois cursos que eu ministro. Um deles é o Transformação Digital, que alguns já fizeram aqui de vocês, e o outro curso é o de Transição de Carreira, o TCP, que eu faço aí com o Vanderlei e com o Gustavo. Então, é um prazer estar com vocês. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletrônico, sou bem ligado na área de tecnologia. Eu sou executivo de carreira mesmo, de carteirinha mesmo, desde sempre. Me aventurei pouco fora da carreira. Eu atualmente sou CEO de uma empresa multinacional americana, uma empresa grande que pertence a um grupo muito grande de 10 bilhões de dólares, um grupo multinacional, e eu cuido da América Latina, do México para baixo, atuando como executivo principal na área de expansão de redes de fibra ótica por todo o Brasil e por toda a América Latina, que é aquela que vocês utilizam aí no final de semana para assistir os seus streamings de Netflix. Eu sou corresponsável pela boa imagem e pela performance daquilo que vocês usam como entretenimento, além do trabalho, logicamente, em casa. Eu, por exemplo, agora estou conectado em fibra, não estou conectado via Wi-Fi. Então, esse é o meu mundo aqui. Em paralelo a isso, eu sou conselheiro do Celint, oficial, e sou também conselheiro advisor da Grant Thornton, que é uma consultoria britânica, e também de duas startups na área digital, que foi uma área que eu escolhi aí na minha transição de carreira. Bacana, Projeto. Muito obrigado pela introdução, tá? Vamos começar pelo ponto, né? Compartilha conosco, o Projeto, como é que foi essa estruturação da transição de carreira, lá daquele momento, né? Antes do período sabático, né? Do primeiro período sabático, né? Até a entrada no mundo do conselho. Perfeito. O período sabático, na realidade, você não programa, né? Ele acontece na sua vida, né? Mas você também quer fazer, porque um monte de gente faz, fala tão bem, e você quer que chegue a sua vez, né? Eu fiquei muito feliz que chegou a minha, né? A minha chegou quando eu fiz 50 anos, tinha 25 anos de carreira, e nesse meu trigger, na realidade, para uma autorreflexão, eu vinha trabalhando numa empresa aí do segmento financeiro por muitos anos, e o segmento financeiro, como alguns sabem, é um mundo bem difícil, né? Ele é uma entrega que você tem que se doar para esse mundo. Eu me doei durante praticamente 10 anos,
no intervalo que eu tive entre o mundo de telecomunicações e a volta para o mercado executivo, eu fiquei 10 anos trabalhando no mercado financeiro para a Verec, uma investidora da Bradesco, e depois de 50 anos eu estava extremamente cansado, exausto, né, e tive um burnout na realidade de trabalho, alguns já tiveram aí do grupo, e eu tive um trigger para uma autorreflexão que foi por que eu deveria continuar como conselheiro, não como executivo, né, se eu já tinha tanto tempo de carreira, e por que não experimentar algo diferente, né? E o algo diferente para mim tinha um pouco a ver com esse mundo do conselho, porque como executivo dessa área financeira, nós compramos uma empresa, o grupo comprou uma empresa e eu virei conselheiro administrativo estatutário em 2014 até 2016, sem nenhuma formação. Eu caí de paraquedas, era uma empresa que tinha que crescer exponencialmente, eu peguei essa empresa do zero, com outros conselheiros do Bradesco, eu fiquei 2 anos num aprendizado muito complexo, por não ter a formação, e depois que eu entrei no meu período sabático, eu quis, na realidade, optar por conhecer mais profundamente qual era a teoria e a formação das competências que eu deveria ter para aquilo que eu experimentei na prática, né? Então, na realidade, essa decisão de transição de carreira, ela aconteceu no momento em que eu achava que, depois de tantos anos de carreira, eu poderia, na realidade, tentar transferir o meu conhecimento daquilo que eu tinha tido como executivo, como vocês todos têm ou tiveram, para outras pessoas de maneira estruturada. Então, eu queria parar de receber, mas sim transferir conhecimento adquirido nesses longos tempos de carreira, transferir conhecimento para pessoas do meu networking, para os meus filhos, né, para as pessoas que eu pudesse ajudar, que estavam necessitando desse tipo de aprendizado. Então, eu resolvi, na realidade, escolher alguma coisa que tinha mais a ver com aquilo que eu queria naquele momento, do que ser escolhido via Headhunter para algum outro trabalho executivo, que é o que sempre aconteceu na minha carreira, né? Você sempre é escolhido, te colocam ali, etc. e tal, te dão um pacote, você vai, executa e depois passa para a próxima, né? E eu queria ter a oportunidade de eu escolher um caminho que tivesse conexão com o meu propósito, né? Inclusive, nas pessoas que eu fui conversar na época, foi o próprio Caio, né, quando eu estava na transição de carreira, eu falei, olha, estou nessa situação aqui, o Caio acho que também estava na época, nós conversamos aí bastante, aí eu tomei essa decisão de transição de carreira para o conselheiro e resolver me aprofundar no tema, eu gostei, né, e aqui estou. Então eu faço algumas ligações aqui, Forgetti. Enquanto CEO, você teve os seus primeiros contatos com governança, né? Participando de reunião de conselho, ou como CEO, né? Ou como convidado, e aquilo te já despertou algum interesse, né? Falei assim, pô, isso daqui é algo interessante, né? Tem tudo a ver, na verdade, inclusive com uma posição de CEO, né? E em paralelo com esse primeiro trigger, você já começou a desenvolver sua rede de relacionamento do âmbito do conselho para poder entender melhor essa dinâmica de atuação de conselheiro antes de fazer vamos dizer, o movimento final, né, que foi quando você entrou no sabático e fez desenhou a trilha de conselheiro. É mais ou menos isso, Paulo? Só uma pequena correção, né? Eu, como CEO, eu sempre reportei para conselhos, mas durante a minha vida executiva de CEO, eu acabei sendo conselheiro, administrativo, não consultivo, estatutário de uma investida. Eu caí de paraquedas para executar a posição de conselheiro sem saber nada sobre o que é ser um conselheiro. Então, eu tive que aprender na prática, olhando e observando os outros conselheiros que tinham muita experiência, e aquilo lá me motivou um dia voltar para esse mundo, né, e me preparar melhor para uma futura carreira de conselheiro. Bacana. Eu acabei fazendo uma comparação, porque enquanto eu liderando operações na Ásia, né, eu reportava para conselho, né? Eu não tive essa oportunidade que você teve de ser um conselheiro apontado pela empresa numa investida, né? Mas eu consegui, naqueles 10 anos, né, entender a dinâmica de um conselho de administração, né? Exato. Inclusive de uma organização que tinha um sócio local, né? Então, foi uma dinâmica bastante bacana, né? Ali me despertou as questões de atuar em conselho, né? Após a carreira de executivo, né? Assim, eu não fiz um movimento como você fez de estar com os 2 pés, né,
na canoa, né? De novo, também aconteceu a mesma coisa, atuando como conselheiro sem ter nenhuma formação, quer dizer, aprendendo, né? Aprendendo na prática, né? Mas foi um movimento interessante. Eu acho que nós dois aí tivemos oportunidade, né? Exatamente. Aí divide conosco a questão de como que você trilhou, né, esse desenvolvimento, né, até a sua posição de conselho na situação onde você já não estava atuando como CEO, né? Não estava mais na vida corporativa como CEO. Tá. Bom, a partir do momento que eu entrei no meu sabático, em 2018, na realidade, e eu percebi que a maneira que eu poderia mais contribuir com a sociedade, né, com o meu aprendizado adquirido durante tantos anos de carreira, seria realmente buscar um aprofundamento na carreira de conselheiro. E realmente eu fiz um plano, né? Eu busquei uma trilha de aprendizado, que a primeira parte desse meu plano foi voltar para a universidade, porque imerso no mundo executivo, você faz alguns cursos corporativos, mas não necessariamente você faz imersões naquilo que você quer, e sim aquilo que a empresa demanda. Então, eu voltei para a universidade, eu fiz alguns cursos para poder realmente diminuir alguns gaps que eu tinha perdido aí nos últimos anos. Nessa oportunidade, eu entrei para o PFC 1, né? Foi o primeiro curso do Vanderlei em 2018, eram 7 alunos aqui na Vila Olímpia, ali na Vila Olímpia de São Paulo. Dali me despertou, e pelo próprio Vanderlei, eu acabei indo também para a Fundação Dom Cabral. Eu fiz o curso de conselheiro da Fundação Dom Cabral, que é um curso de imersão, que eu jamais poderia fazer como executivo aí do mercado financeiro. Eu fiz esse curso, que é um curso mais acadêmico, né? Que ele, na realidade, reforça mais as competências, né, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista legal, para que você possa realmente ter um conhecimento mais transversal para atuar, né, no conselho, com um hard skill aí de uma competência mais diversificada, né? Então, existe uma formação mais acadêmica em relação a isso. Depois desses 2 cursos, eu acabei me certificando e eu acabei realmente voltando para aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui, que eu passei a reestruturar o meu networking, que estava extremamente degradado e estava extremamente mal administrado. Para falar a verdade, eu tinha perdido o link com um network que eu construí no começo da minha carreira, teve um hiato. Eu acabei fazendo até algumas inimizades de pessoas que eu acabei não respondendo no LinkedIn, que eu era nada atuante no LinkedIn, não respondi durante anos, perguntas, mensagens, coisas assim, as pessoas interpretaram por alguma coisa diferente do que realmente era, que era falta de tempo para poder fazer esse tipo de gestão. Eu tive que recuperar esse negócio todo e eu criei uma metodologia, né, de criar um outro tipo, ou recriar o meu network de maneira muito mais efetiva, já buscando esse objetivo de ser um conselheiro, de ser um consultor estratégico para depois virar um conselheiro, depois de uma decisão onde eu precisaria desse networking para poder entrar nesse mundo, porque como todos sabem, ou quem não sabe, o mundo do conselheiro não é uma coisa simples, que você vai para algum lugar, que você se aplica, né, e alguém vai te chamar no processo de contratação normal como executivo de mercado. Você, na realidade, tem que estar próximo de um networking que faça sentido e que você encontre oportunidade daquilo que você possa desenvolver e ajudar, né? E depois disso, nessa minha trilha, eu acabei tentando entender qual era o meu nicho que faria sentido eu agregar mais no conselho. Como a minha formação é tecnológica, eu achei que a parte digital, né, da transformação digital, da cultura digital, que era o meu mundo que eu tinha vivido e vivo a minha vida inteira, eu falei, cara, eu preciso entrar basicamente nessa área, porque num conselho você pode ter uma expertise hoje de conhecimentos de transformação digital, é muito importante, né, para o mundo inovador, para o mundo de transformação, de ruptura digital no pós-Covid, né? Aquilo que a gente assistiu todo e a maneira que a gente lida com a tecnologia hoje. Esse foi um caminho que eu escolhi como um especialista setorial que pudesse contribuir. Para isso, eu abri uma consultoria estratégica voltada para esse assunto, consegui, retomando meu networking, vários trabalhos de consultoria. Isso me deu credibilidade, né,
para eu poder realmente perceber que eu conseguia ajudar e transferir esse conhecimento para empresas ou para projetos. Eu percebi que isso dava certo. Então, isso foi um trampolim para eu poder depois buscar em relação àqueles amigos que eu havia perdido e que eu havia me reconectado, buscar neles a oportunidade de fazer um trabalho mais dedicado, e assim foi. Então, é um trabalho que demanda muita energia, muito tempo, uma gestão do tempo muito eficiente, porque você não tem a estrutura da empresa para te ajudar, você é um self-made man, fazendo absolutamente tudo que você não fazia, e você tem que fazer, tem que botar energia para você matar aí 1, 2, 3 leões por dia, disciplinadamente, ao longo de um tempo que é longo, que não é pequeno, que é longo, que no meu caso demorou 1 ano, para que você possa colher os frutos daquilo que você plantou de maneira organizada. Eu montei esse negócio, o negócio deu certo, e eu falo disso lá no meu curso do TCP, mais em detalhe. Bacana. Eu tenho 2 pontos. Uma pergunta em função do texto que você desenvolveu, e outro ponto vem da Lara Miranda, né? Perfeito. E ela traz uma pergunta baseada numa premissa, né? Então, vou fazer a pergunta inversa, tá ok, Lara? Baseada na premissa, né, de que as posições de conselho exigem, ou a grande maioria das posições de conselho exigem alguma experiência prévia, né? Quais são as suas dicas para quem está buscando, né, essa primeira experiência em conselho, para poder deslanchar a carreira, né? Você já, baseado na sua experiência, já contou algumas dicas, né? Além dessas, né, o que mais você pode falar para a gente, né? E o meu ponto para você, já vou te adiantando, porque aí você já vai pensando com o seu outro lado do cérebro aqui, né? Como é que foi esse processo de resgatar aquelas pessoas, a sua rede de relacionamento que você tinha deixado de responder por anos no seu LinkedIn? Tá. Bom, Lara, primeira coisa, quando você entra num período sabático, na realidade, e você tem consciência... Alô? Pode falar. Opa. Acho que foi Lara, né? Que você falou, Lara. A Lara, né? Justamente. Lara Miranda. Lara Miranda. Quando você entra num período sabático, né, e você realmente tem a oportunidade de fazer uma reflexão de toda a sua carreira até aquele momento, uma coisa que você tem que pontuar é o seguinte: no que você se diferenciou, né, nesses anos todos de carreira? Onde que você agregou mais valor? Onde você foi mais reconhecido, né, pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, pelos seus pares, pelos seus parceiros, pelos seus clientes, pelos seus chefes, pelos seus gestores, pelos acionistas? Sempre tem uma competência que se sobressai em relação a 20, 30 anos de carreira, e você tem que descobrir qual é e ter a certeza de qual é essa competência. Eu consegui identificar qual era a minha competência. A melhor dica é você transferir, né, para um conselho aquilo que você foi diferenciado no mundo executivo. Porque aí você sabe, você tem uma assertividade de que isso pode dar certo. Você não pode entrar como conselheiro para falar de um assunto que você não tenha profundidade. Porque o conselheiro, né, na definição da palavra, ele vai dar conselhos para quem está precisando ouvir conselhos. Então, ele pressupõe que você tem uma experiência diferenciada em relação àquilo que falta naquele momento da empresa para passar de fase, para evoluir aquele negócio. Então, você tem que perceber que aquilo ali pode fazer a diferença. Então, a primeira dica é, num primeiro momento, para o primeiro conselho, no meu primeiro conselho o que você conhece e sabe bem com profundidade, e que tipo de setor está interessado em ouvir, e quem você tem que buscar para buscar oportunidade, porque a tua taxa de sucesso é muito grande. Caso contrário, fica muito pequena, e um primeiro conselho mal sucedido, na realidade, pode não alavancar novas oportunidades, porque esse assunto de conselheiro vai muito de contato, de um indicar, aquele tipo de... Não é uma coisa estruturada, porque é uma coisa nova que vem se desenvolvendo, mercados mais maduros, como o mercado americano e europeu. Estou falando de outra coisa. Os mercados brasileiros, que está tendo essa oportunidade de maneira estruturada, exponencial, eu recomendo isso como a principal dica, né? Ter bons contatos, né? E nesses bons contatos, as pessoas que vão te receber, que já sabem quem você é, lembrar de quem você foi, qual é o legado que você deixou. Eu falo, putz, o Paulo, realmente, eu me lembro dele na empresa A, B, C, D, E, eu me lembro dessa liderança, eu me lembro dessa competência
como um líder estratégico, ou como um cara analítico, ou como um especialista setorial, é por aí. E você sabe quem você tem que buscar. Não adianta você abrir um leque de 1.000, 2.000 pessoas. Você tem que focar, né, num leque de pessoas para você montar o seu network, para dali você, entre aspas, garimpar oportunidades. Aí eu respondo já a tua pergunta, que é imediata. O network que você vai recriar é baseado naquilo que você escolheu e aonde que você vai poder agregar valor e quais são as pessoas que vão pegar na sua mão. Isso tem a ver com pessoas das empresas que você passou, dos seus amigos, que podem ser amigos seus da universidade que mantiveram contato, pode ser os headhunters que você conheceu desde o primeiro, né, desde o seu primeiro emprego, as consultorias que você trabalhou ao longo da sua carreira, porque ao longo da sua carreira você conhece N consultores, nacionais, internacionais, pode ser McKinsey, pode ser as brasileiras, e aí você vai montando e vai lembrando e vai pegando aquele teu LinkedIn e você vai filtrando e vai falar, não, esse aqui é o meu primeiro passo e eu vou montar minha constelação aqui nesse universo aqui como um primeiro tier, né? Primeira camada de trabalho, que você vai juntar aí 100, 200 pessoas aí e que dá muita sola de sapato aí para você ir lá bater na porta. Você trouxe um ponto que você me fez lembrar que quando eu comecei a avançar na minha carreira de conselheiro, até com o meu primeiro coach de 2007, eu conversei a respeito de conselho, né? Por quê? Qual que foi a estratégia, né? Ele conhece muita gente, ele dá coach para muita gente, para muito executivo, né? Então, eu poderia fazer alguma conexão, né? Me posicionando para ele aquilo que eu estava fazendo, né? E uma conexão com o trabalho dele sobre os coaches que ele vinha dando, né? E você sabe que gerou conexões depois disso, né? Nas conversas que ele tinha, né? As questões de governança apareciam e ele dizia o seguinte, olha, eu vou te indicar para conversar com uma pessoa que conhece de governança e depois o assunto deslanchou. Quer Exato. dizer, eu sinceramente, eu não perco nenhuma oportunidade, Paulo, de falar de governança dentro da rede, né? Enfim, mas eu acho que tem um pouco a ver também. Tudo bem, a gente tem um lado profissional que é o nosso, que é o mundo que a gente entrega a maior parte da nossa vida, mas sempre é bom olhar para os amigos que não necessariamente foram seus colegas, né? São aqueles amigos aí das conversas, dos bares e das festas e os familiares e as percepções que a família tem em relação a você, seja tua esposa, seus irmãos, os seus filhos, que fala assim, pô, o papai é bom nesse negócio aqui, o cara é tal. A tua mãe sempre falava que você é aquele negócio todo. Esse negócio todo, no final das coisas, ele te conecta para você reforçar aquilo que você, na realidade, acabou desenvolvendo no mundo profissional. Então, isso também é muito importante. Escutar de maneira holística aquilo que você, como no centro das coisas, né, tem como valores e competências que, às vezes, estão um pouco ocultas, mas que não custa você redescobrir, né? Eu acabei redescobrindo algumas coisas que eu já não lembrava mais, mas que foi no começo da minha carreira. Falei, pô, esse negócio aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu me lembrar que eu fiz esse negócio aqui naquela época que todo mundo me achou muito bacana esse projeto. Por que não eu voltar um pouco e botar revitalizar esse tipo de coisa, né? Então, eu não tenho a ver com a memória de curto prazo, tá? Tem a ver com uma história de vida. Porque não interessa você pegar os seus últimos 2, 3 anos e achar, pô, é isso aqui que eu sou. Mas às vezes não é. Às vezes é um conjunto de competências que vem ao longo dos anos e faz você ter aquela experiência comprovada e aquela senioridade de longo prazo, e não uma senioridade do dia anterior. Perfeito. O David traz uma pergunta, né, no sentido de que, para começar, o ideal é se especializar em algum nicho, por exemplo, o ESG, o digital, ou outro nicho específico? Bom, você como executivo, você já tem o seu conhecimento setorial, né? Isso aí, na realidade, já vai te fazer ser uma pessoa diferencial naquele setor que você trabalhou tantos anos, se é que você passou muito tempo naquele setor e sabe agregar. As competências adjacentes, que têm a ver com o mundo moderno, com a modernidade, tem a ver um pouco com o mundo moderno que você não pode deixar de conhecer, que foi o objeto da minha volta à universidade. Então, a resposta é sim, né? Conhecer
o do mundo ESG, conhecer do mundo da diversidade, conhecer do mundo da transformação digital, conhecer do mundo da responsabilidade e você como influenciador social, né? Entendendo um pouco esse movimento das mídias sociais, todo esse bojo de competências que aconteceu e até a comunicação com jovens, né, da geração Z, da geração Millennium, são fundamentais para você se atualizar em relação ao mundo que eventualmente não necessariamente você teve tempo de fazer. Tudo isso que eu falei, eu tive um ano para poder colocar a régua no conhecimento atual. Tanto que o relacionamento com jovens do Millennium e da geração Z, num momento home office, ou você entende ou você perde todos, porque a linguagem ela é completamente diferente daquilo que a gente acha que é. Haja vista a própria relação em casa que você leva para o trabalho, não tem muita diferença. Eu tenho hoje estagiários que um estagiário é do Pernambuco, que eu nunca vi, e o outro é do interior de São Paulo, estão comigo já praticamente 2 anos, e eu vi uma vez só. E está funcionando muito bem, um deles eu vou efetivar agora. Não posso falar mais nada. Para efetivar um estagiário, tinha que ficar do meu lado durante 2 anos, né? Eu tinha que medir, tinha que fazer relatório, ele comigo. Falei, pô, esse cara aqui, né? Vai, não vai. Agora tem que fazer a mesma coisa com alguém que eu nunca vi, a não ser pelo vídeo. Não sei nem se é uma como é que fala? Um avatar aí, um metaverso, ou se existe, né? Você sabe que eu me vi na mesma situação. Eu era avesso às questões tecnológicas, mas a pandemia nos impulsionou isso sem escolha, né? Mas eu rapidamente me transformei, Paulo. Assim, eu passei a ser amante da tecnologia, amante do trabalho virtual em uma semana, por exemplo. Mas para fechar aqui o último ponto, né, que o nosso tempo está acabando, não temos só 3 minutinhos, né? Mas alguém que está nos assistindo, mas que não se identificou aqui no Zoom, pergunta, né, assim, tirando a barreira do network, barreira do network está resolvida, né? Qual é a maior barreira ou a próxima barreira que você encontrou antes de entrar numa posição de conselho? A primeira posição de conselho que eu entrei, né, foi por indicação de pessoas conhecidas. Depois dessa barreira vencida, onde você entende, né, como funciona um conselho, e você tem que tirar o chapéu de executivo para ser conselheiro, e não dá para ser conselheiro com chapéu de executivo, ou vice-versa, não funciona. Você, para o próximo conselho, você vira praticamente uma pessoa mais profissional em relação a esses paradigmas. Então, a minha recomendação é que o primeiro conselho seja feito num ambiente controlado, né, onde você possa exercitar e fazer o chaveamento daquilo que você, depois de tantos anos de experiência, praticou e você não consegue virar a chave em 24 horas. Então, é como se fosse um primeiro conselho de um teste, né, um test drive, né, para você depois entrar, né, de peito aberto, sem medo, né, como você passa no vestibular e depois entra na faculdade, ou para o teu primeiro emprego, o teu primeiro conselho. Minha recomendação é essa, porque é bom não errar no primeiro e ter boas referências e ter uma boa passagem, né, que é o que realmente eu tive que foi na própria Grant Thornton ou numa empresa que eu acabei fundando, digital, com um amigo meu, para fazer a gestão e o conselho de gente muito jovem. Aí eu fui para uma coisa mais autoral, né? Que também é válido, tá? Essa parte autoral também é válida de você, como pequeno investidor, fazer esse papel, né? Empresariar alguma coisa em relação a esse sentido. Isso tem um aprendizado gigantesco, tá? Bacana, Paulo, perfeito. Brigadíssimo. Assim, nosso tempo chegou no final. Nós ficamos devendo aqui uma resposta ainda para o Dave, para o Adem, né, para a Maria Gabriela. Se quiser fazer mais uma pergunta final, fica à vontade. A gente responde essas perguntas junto com o upload no nosso site, né? Então, a gente informa vocês a respeito disso. Né? Muito obrigado pela participação de vocês. Paulo, foi fantástica a conversa, né? O Paulo é mestre, né, na nossa formação TCP, a nossa próxima turma é no 1º de outubro, né?
Então, se vocês tiverem oportunidades, terá o Paulo aí para aprofundar mais no assunto aí durante a formação, né? A gente volta com uma próxima live, né? Na semana que vem, né? O Gaspar, que é sócio do Celint, volta para falar de finanças para conselheiro. Dessa vez a gente vai abordar as questões relacionadas à auditoria e à contabilidade, né? E para fechar, assim, uma novidade, né? O Celint traz aí o João Teixeira para falar numa formação a respeito de sucessão patrimonial, ou que mais é conhecido como hold patrimonial, né? A partir do dia 17/11, né? A gente vai divulgar ainda essa nova formação do Celint, né? E o nosso próximo evento Alumni, né? Com apoio da Revisa, a Maria Gabriela está aqui participando, né? A gente passa por um evento online, né? Que foi um pedido de vários alumnos, né? Que não puderam participar do evento presencial em São Paulo. A gente ajusta o case para que todos os profissionais formados no Celint possam participar, né? Lembrando que no primeiro evento a gente fechou o grupo aí para profissionais de finanças, de contabilidade e de auditoria, né? E, por último, o nosso fórum, né, em 5 de novembro, né, 240 aí profissionais e empresários ligados à governança estarão reunidos ali conosco para falar da carreira do conselheiro e dos impactos da governança em empresas. Então, quem puder, prestigie o evento, né? Paulo, está contigo aí para os últimos agradecimentos. Gente, obrigado aí pela oportunidade aí, estou à disposição de vocês aí para poder aprofundar um pouco nessa conversa de 30 minutos, uma conversa um pouco mais estruturada, que não acaba no curso e que, como nós aqui do Celint, isso vai para toda a vida, se Deus quiser, né? Se a gente contribuir, a gente vai conseguir fazer isso um belo alumni que a gente tem investido tanto aí. Isso mesmo. Moçada, muito obrigado pelo prestígio aí. Valeu, Semana pessoal. que vem estamos de volta. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigadíssimo.